Olá, nesse vídeo vamos falar sobre integral definida. Então a gente tem aqui uma função, uma f de x, limitada no intervalo fechado AB. A integral definida, na verdade, ela calcula a área dessa região. Então vamos chegar no valor da integral fazendo aproximações, assim como a gente fez para fazer o estudo da derivada. A área aqui que a gente procura, né, a nossa A, que é essa região em vermelho aqui, ela é na verdade o conjunto formado pelos pares ordenados x, y, tal que o x é um valor que está entre o A e o B, e o y é um valor que está entre 0 e a curva, o próprio f de x. E aqui então, isso então compreende nessa área que a gente quer calcular. Como a curva aqui não nos ajuda, vamos dizer assim, a calcular a área de forma direta, então a gente vai fazer por aproximações. Essas aproximações consistem no que? A gente vai pegar esse intervalo AB, dividir em alguns subintervalos, né, que a gente vai chamar isso de partições, e por meio deles nós vamos construir aqui retângulos fora da curva e antes da curva, anterior à curva, né? Então a gente vai chamar de retângulos superiores e inferiores. E vamos pegar o limite dessas áreas, né? Vamos somar a área desses retângulos e vamos pegar o limite dessas áreas, né? E a gente vai perceber que quando a gente aumentar o número de retângulo, a gente vai ter uma área com uma aproximação melhor. Vamos dar uma observada num software, como que seria isso? Bom, veja bem, aqui nós temos uma função, uma parábola, né? E aqui eu fiz peguei o intervalo de 0 até 3 e aí pegamos um retângulo. Então, à medida que eu aumento aqui o número de retângulos, veja bem, ó, anteriormente eu tinha uma área estimada de 27, mas 27 a gente vê aqui que é muito grande, né? A gente quer uma área somente abaixo aqui da curva com o eixo x aqui, né? E esse 27 ele veio daqui, da área do retângulo, que a gente fez base, que é 3, vezes a altura. Aqui, como é a parábola, a função aqui, a função x ao quadrado, então 3 ao quadrado deu 9. Então 3 vezes 9, o 27. Se eu aumento aqui o número de retângulos, veja que a área vem diminuindo um pouco, né, o seu valor em relação ao 27. Isso porque também essa região aqui que estava toda preenchida, ela começa a ficar mais vazia, vamos dizer assim, né? E está melhorando a precisão à medida que eu vou aumentando o número de retângulos aqui. Veja que eu estou fazendo nesse exemplo apenas retângulos acima da curva. A gente também pode fazer abaixo da curva, mas aqui era só para dar uma ideia intuitiva do que está acontecendo. Então vamos voltar lá para a nossa tela. Bom, então aqui nós vamos ter retângulos, que eu vou chamar de RI, são os retângulos inferiores à curva. A gente vai ter os retângulos superiores na curva, né? E a gente vai pegar, na verdade, esses retângulos, eu estou supondo a área deles, né? A soma da área deles. E a gente percebe que a nossa área A vai estar entre esses dois valores. Por isso, a gente deve tomar para cada um desses aqui o limite, né, de quando o número de retângulos tende ao infinito da soma da área de todos esses retângulos aqui. A gente vai fazer isso também aqui para o nosso retângulo superior, né? A soma das áreas dos retângulos superiores quando o número de retângulos também tende ao infinito. Aí a gente vai ter uma aproximação melhor da área. A gente viu ali no software agora há pouco que aquela diferença que a gente gera aqui causada pelo desenho que fica fora aqui da curva, essa diferença aqui de área, ela vem diminuindo conforme a gente aumenta o número de retângulos. Vamos ver um exemplo numérico. Bom, vejamos o exemplo. Estimar a área da parábola y igual a x² no intervalo de 0 a 1. Então, o meu 0, 1 aqui é o nosso AB, é o nosso intervalo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer a estimativa dessa área por retângulos, pela soma da área dos retângulos. Eu vou fazer retângulos superiores e inferiores. Então, antes de tudo, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Aqui no enunciado, ele não deixou claro quantas divisões nós vamos fazer. Eu vou fazer com 4 divisões só para entender a ideia
do cálculo. Se a gente colocar muitas divisões, vai ficar muito extenso fazer o cálculo aqui na mão, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui de 0 até 1, a gente vai dividir então aqui em 4 pedaços, em 4 partições, né? Esse intervalo. E aí, como a gente pegou aqui e dividiu por 4, a gente na verdade fez isso daqui, a gente pegou 1 menos 0, que é a distância total aqui, e dividiu por 4. Isso deu 1 quarto. 1 quarto é o quê? É o nosso valor aqui de cada delta, né? A gente vai chamar isso aqui de delta x, né? Que é a diferença em x aqui. Então, a gente tem 1 quarto nesse primeiro ponto. Eu vou somar mais 1 quarto. Então, eu tenho meio. Eu vou somar mais 1 quarto. Eu vou ter aqui 3 quartos. Quando eu somo mais 1 quarto, eu vou ter o número 1 aqui. Então, a gente fez essa divisão em 4 partes, né? Cada um aqui, então, vai ter a mesma distância, que a gente chamou então desse ΔX, que ele vai equivaler a 1 quarto, que é a distância aqui para todos, né? Tem 1 quarto aqui, tem 1 quarto aqui, aqui e aqui. É importante que os retângulos tenham a mesma base, vai ficar mais fácil a gente fazer aí os cálculos. Então, vamos fazer um esboço de como seriam esses retângulos. Veja, aqui eu fiz dois esboços, para os retângulos superiores e para os retângulos inferiores. Então veja como que ficaria aqui a configuração. Então de 0 até 1 quarto a gente tem aqui um retângulo. De 1 quarto até meio a gente tem outro, de meio até 3 quartos e depois de 3 quartos até 1. Aí fechando aqui todos, esses são os retângulos superiores. Os retângulos inferiores eles começam a partir do 1 quarto, né? Porque do ponto 0 aqui a gente não consegue montar um retângulo. Então de 1 quarto para meio, de meio para 3 quartos e de 3 quartos para 1. Eu vou mostrar no software de novo como que seriam esses retângulos de forma animada. Bom, então aqui a gente tem a função, né, a função x², a gente considerou do intervalo de 0 a 1, o que a gente quer é o que está aqui nessa região achurada, né, é a área abaixo da curva. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou tirar a área, vou começar falando dos retângulos superiores. Então veja, aqui, à medida que eu vou, deixa eu diminuir aqui, ó. Eu tinha um retângulo aqui, veja que ficou bem parecido com aquele que eu mostrei anteriormente, né? Quando a gente pega um retângulo, a gente pega essa região toda, então seria 1 vezes 1, teria 1 aqui de área, né? Mas à medida que a gente vai aumentando o número de retângulos, veja que a gente diminui o erro aqui, os retângulos superiores eles têm um excesso aqui de área, né? E esse excesso vem diminuindo à medida que a gente aumenta o número de retângulos. Veja que aqui eu deveria colocar mais, né, retângulos para melhorar a precisão, mas como eu falei, a gente vai fazer um cálculo manual e aí não seria muito interessante fazer esse cálculo manual colocando muitos aqui, né, porque a gente teria um trabalho muito extenso. Então, agora deixa eu mostrar os retângulos inferiores. Então, veja aqui ó, como que ficaria. Eu vou diminuir aqui também. Quando a gente tem um retângulo só, ele não se forma, né, quando são os inferiores. E aí a gente tem aqui a partir de 2, depois 3, 4. Então a gente teve uma divisão aqui dos 4, né, e pegamos os retângulos inferiores. Seria mais ou menos isso daqui. Colocando os dois juntos aí na figura, perceba que a gente tem os retângulos superiores, como eu falei, eles têm um excesso e os inferiores aqui têm uma falta, né? Então, por isso que a gente vai estimar aí por limite, né? Fazer meio que um teorema do confronto, né? Porque a integral mesmo, ela está no meio dos dois aqui, né? Conforme a gente está mostrando aqui. Vamos voltar lá para o enunciado para a gente fazer os cálculos. Bom, então aqui, onde eu chamei de retângulos superiores, eu vou ter que fazer a soma da área de cada um desses retângulos. Aqui, só para lembrar de novo, a variação aqui, o ΔX, é igual a 1 quarto e é constante, que seria a base de todos esses retângulos. Agora, a altura de cada retângulo é substituir, equivale, né, aqui no caso, substituir o valor do ponto na função. Lembrando que essa função ela é x². Então, eu vou pegar o ponto e elevar ao quadrado. Então, no nosso primeiro caso aqui, a gente teria o 1 quarto, que é o nosso ΔX, que seria a base, vezes a altura. A altura desse primeiro retângulo
é o f de 1/4, ou seja, é o valor 1/4 ao quadrado, porque nós temos na função x ao quadrado. E eu vou somar com o próximo. O próximo, a área dele, base vezes altura, a base é 1/4 vezes a altura. A altura desse segundo retângulo equivale ao valor meio substituído na função. Então, a gente tem aqui meio ao quadrado. Aí mais 1/4, que é o valor da base, vezes a altura desse outro retângulo. A gente tem aqui o 3/4. Então, a gente vai ter o 3/4 ao quadrado. Aí mais o último retângulo aqui, 1/4 de base, vezes a altura dele aqui é o f de 1. Então, seria o 1 ao quadrado. E aí aqui, fazendo uma simplificação aí, né, matemática básica aqui, uma expressão numérica, a gente chega que esses retângulos têm o valor numérico igual a 0,46874. Vamos fazer os retângulos inferiores. Então, aqui a gente tem R, eu vou chamar de RI, né, a soma desses retângulos. Veja, aqui também a nossa variação em x é igual a 1/4, que seria a base de todos eles. Então, a gente vai ter 1/4 vezes o valor do ponto, né, substituído na função. Esse primeiro retângulo aqui, a altura dele é 1/4 substituído na função. Então, seria 1/4 ao quadrado. Aí mais 1/4 de base, que é o próximo, né, vezes o valor aqui, então, da altura é o meio substituído na função. Então, seria o meio ao quadrado. Mais 1/4 vezes o último aqui é o 3/4 agora. A altura dele é o 3/4. Veja que é diferente aqui dos retângulos superiores. O último tinha altura 1 substituído na função. Agora é apenas o 3/4 substituído na função. Então, 3/4 ao quadrado. Aí, fazendo aqui todas as operações numéricas aqui, chegaremos no número 0,21875. E aí, o que a gente conclui? Que a nossa área que a gente procura, né, ela está entre esses dois valores, o 0, se eu fizer um arredondamento aqui, eu vou colocar 22. Então, está entre 0,22 e 0,47. A nossa área está mais ou menos nessa região aqui. Porém, como eu usei apenas 4 divisões, né, a diferença aqui está muito grande, né, não dá nem para a gente inferir. Para a gente chegar mesmo num valor mais real, a gente precisaria colocar mais retângulos. Mas como eu já falei da outra vez, né, vai ficar muito extenso fazer esse cálculo aqui. Vamos mostrar lá no software de novo quanto que seria a estimativa do valor dessa área. Bom, aqui, deixa eu tirar os retângulos e colocar o valor da integral. A integral apareceu aqui, deixa eu puxar, deu 0,33. Então, se a gente aumentar o número de retângulos, tanto inferior quanto superior, a nossa área vai tender a esse número, 0,333, que na verdade é 1/3. Deixa eu voltar aqui. Então, essa área aqui, à medida que a gente aumentar, então, veja que eu coloquei aqui no começo, eu falei que essa área estava relacionada entre essas duas áreas, que nós íamos colocar o limite, né? E quando a gente aplica esse limite, a gente vai perceber que o valor da área aqui, né, quando o nosso n tende ao infinito, o número de retângulos tende ao infinito, essa área tende a ser o valor 1/3. 1/3 unidades de área. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!